Existe um missionário, Kenneth Bailey, que escreveu um livro, A Poesia e o Camponês. Ele diz que no Líbano era costume ouvir em árabe, na época que ele trabalhou lá, jovens usando essa expressão ainda no século XX, nos anos 60, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Depois da Guerra de 6 Dias com Israel, muitos libaneses começaram a fugir para os Estados Unidos. E ele ouviu um jovem falando com o outro: mas você vai para os Estados Unidos sem sepultar o seu pai? E o pai dele estava vivo. Significa esperar o pai morrer e cumprir com esse ritual de filho mais velho, tá certo? Então a pessoa só era sepultada depois que os ossos eram tirados. Talvez alguns irmãos possam ter uma dúvida com uma passagem da Bíblia. Lá no livro de João fala que Jesus perguntou sobre Lázaro e fala já há 3 dias que ele está sepultado. Mas no original grego, o interessante é que não é sepultado, isso é cochilo do tradutor. Há 3 dias que ele está no túmulo. Estar no túmulo é diferente de estar sepultado. Tá certo? Então, às vezes, a arqueologia pode ajudar até a introdução da Bíblia. Percebam que nos outros evangelhos, chamados sinóticos, que são os outros 3 sem ser João, não menciona que as mulheres foram ver onde Jesus foi sepultado. E as mulheres observavam onde o corpo do Senhor foi colocado, foi posto. Jesus não foi sepultado. Então é estranho isso, né? Jesus foi colocado no sepulcro. Entenderam isso aí? Voltando agora ao James Cameron, o que ele encontrou lá, aliás, não foi ele, o que ele divulgou, foi o achado de uma das muitas tumbas que ali havia, com aquela inscrição. Seria então o túmulo de Jesus? Deixe-me dizer, em primeiro lugar, que absolutamente nenhum arqueólogo sério deu credibilidade à tese do senhor Cameron e do Jacobovitch. Nenhum. Esse aqui, por exemplo, é o Dr. Amos Kloner. Ele é professor lá da Universidade Hebraica, um homem muito simples, muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e foi ele que descobriu a tumba em 1980. Só que como eles já descobriram várias tumbas do primeiro século ali em volta de Jerusalém, eles fazem o seguinte: descobrem, fazem um acordo com os judeus ortodoxos, eles removem os ossos, pegam o ossuário, levam para o Departamento de Antiguidades Judaicas de Israel, fazem um catálogo, e aquela tumba é lacrada. E eles colocam, então, às vezes por cima um condomínio habitacional. É estranho para um país tão novo como o Brasil imaginar isso, mas tanto na Europa como na Ásia é comum você fazer um poço artesiano no fundo da sua casa e descobrir o alicerce de uma casa de 2.000 anos, de 1.600 anos. É comum isso. E às vezes os arqueólogos são chamados, depende do acordo com o governo, eles podem chegar e fazer o que nós chamamos de salvamento arqueológico. O governo dá 1 semana, 2 semanas com aquela obra parada para você resgatar o que você puder dali. Depois vamos meter asfalto por cima e acabou. Muita coisa está debaixo da Jerusalém atual. O Amos Kloner, que descobriu a tumba, ele foi um dos primeiros a falar que ele não admitia fazer qualquer comparação entre aquela tumba e a tumba de Jesus. Isso não era acadêmico. E o testemunho dele é duplamente válido, triplamente válido, primeiro porque ele descobriu a tumba. Segundo, ele é um renomado arqueólogo especializado em tumbas do primeiro século. E terceiro, ele não é cristão, muito menos judeu ortodoxo. Ele não teria nenhum motivo religioso para poder esconder algum fato. Esse, então, é o Simcha Jacobovitch, analisando os ossuários. Quando eu assisti o documentário, eu cheguei à conclusão: a Discovery deve ter dado muito dinheiro lá para o Instituto de Antiguidades Judaicas de Israel, porque eles abriram o porão para eles pesquisarem, e em Israel eles não gostam disso. Mas quem tem dinheiro, você sabe como funciona. Ele foi lá, examinou, ele sabe hebraico, porque eu falei com vocês, ele é de origem judia. Então vamos analisar agora os fatos. Esse aqui é o alegado caixão de Jesus. Aqui está na tampa o risco com o nome que se lê Yehoshua ben Yosef, ou Jesus, filho de José. Eu coloquei aqui embaixo o mesmo risco que está aqui, como ele fica praticamente ilegível na fotografia, nós reproduzimos aqui embaixo a escrita. Mesmo os alunos de teologia que estão estudando hebraico com o pastor Siqueira, talvez estão com dificuldade de identificar qualquer letra do hebraico ali, né? Mas isso é hebraico antigo. Deixa eu explicar para vocês por que está escrito de maneira tão estranha assim. A maior parte da população naquela época não sabia ler nem escrever. Alguns autores pensam que em Israel talvez isso pudesse ser uma exceção, porque em Israel havia toda uma tradição em torno da Torá, da lei, da palavra de Deus escrita. É possível. Mas também é possível que muito da Torá, que o próprio judeu tinha que no Bar Mitzvah ele ler a Torá, é possível também que nós temos 2 outras explicações,
que esse costume de ler a Torá no Bar Mitzvah possa ser de uma tradição judaica posterior ao primeiro século. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, que eles podiam aprender não a ler, mas a decorar o texto. Tá certo? O fato é que, de uma maneira geral, na Antiguidade, Roma, Grécia, 90 a 95% da população não sabiam ler nem escrever. Quer uma ilustração bíblica para isso? Outro problema de tradução da Bíblia. Vocês já leram no Apocalipse que diz assim: bem-aventurado aquele que lê? Como está na tradução, está assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Se você um dia olhar isso no original grego em que foi escrito, não está bem-aventurado os que leem. No grego está assim: bem-aventurado aquele que lê, singular, e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Entenderam? Por que está no singular aquele que lê e plural aqueles que ouvem? Porque às vezes na igreja havia uma pessoa que sabia ler. E havia os copistas, os escribas. Agora, cuidado, nem todo copista sabia ler ou escrever. Não, vocês estão estranhando, mas é verdade. Muitos copistas não sabiam ler nem escrever. E eu posso fazer uma prova. Como é que você pode ser um copista sem saber ler ou escrever? É simples. Eu não sei nada de chinês. Eu não sei absolutamente nada de chinês. Mas alguém, se eu for um bom desenhista, alguém que copia bem, alguém pode pegar um texto em chinês, colocar na minha frente e pedir para eu copiando as letras. E eu vou copiando, letra por letra. Só que depois falar assim: muito bem, pastor, você copiou muito bem o chinês. Eu escrevi em chinês, mas agora lê o que está escrito aí. Não sei. Então havia pessoas que eram especializadas em copiar, eram copistas, mas não eram necessariamente letrados. E alguns desses copistas eram contratados pela família para poder escrever na tampa do caixão ou na lateral do caixão o nome do indivíduo que estava ali. Um detalhe, esta não era uma prática de 100% dos caixões. Há caixões ou ossuários que têm o nome escrito, há caixões que não têm nada escrito. Então a família às vezes contratava um escriba, alguém que sabia ler e escrever, e falava: escuta, meu pai morreu, o nome dele é João Yohanan, escreva aqui em aramaico Yohanan para mim. Aí a pessoa escrevia em aramaico, aí ele chegava no artífice, colocava o ossuário de pedra: agora copie isso aqui. E ele copiava. Mas às vezes copiava de uma maneira muito infantil, como se fosse criança do primário aprendendo ainda as letras. Agora existe um problema. Quem se especializa, que a arqueologia é uma gama de áreas, você sabe que muita gente que é arqueólogo nunca escavou, a não ser na época da universidade. Tem arqueólogos que trabalham só com epigrafia, ou epipaleografia, como eles chamam, escritas antigas. A especialidade dele é decifrar isso. E nós temos Levi Rahmani. Levi Rahmani é um especialista em Israel em epipaleografia, epigrafia ou grafia antiga. Ele fez um catálogo a mando do governo de Israel de todos os ossuários encontrados nos arredores de Israel. É um catálogo técnico, não é uma coisa de revista super interessante ou Veja, é um catálogo técnico, tá certo? Isso é um material que se usa. E esse catálogo traz o seguinte: ele traz a descrição do caixão, quando foi encontrado, se tem alguma inscrição nele, reprodução dos desenhos, para estudo posterior. Como também tem na área dos manuscritos da Bíblia. Você tem catálogos lá que trazem uma cópia do manuscrito para você poder fazer a sua análise. E eu tive a curiosidade de verificar o catálogo dele. A última edição foi em 1994, e ele traz aqui o caixão de número 701, que é o caixão atribuído a Jesus, por James Cameron. Aqui traz então a inscrição, e ele traz assim, o nome, e embaixo ele escreve em hebraico, Yehoshua ben Yosef, e ele põe Yehoshua, e põe um ponto de interrogação. E ele fala bem claro, o primeiro nome, precedido por uma larga marca de cruz, aqui está a marca de cruz, o primeiro nome precedido por uma larga marca de cruz, é difícil de ser lido. A incisão está mal feita e muito mal grafada ali naquele caixão. Então o próprio especialista, apoiado por outros, diz que não tem certeza que o nome ali seria Jesus. Mas o James Cameron falou que ali está o nome Jesus.
Isso aqui foi publicado em 94, muito antes do documentário dele. Mas talvez o Cameron e o Jacobovich pensavam que ninguém ia ter acesso a um catálogo técnico só de arqueologia, que só gente que gosta dessa área que vai ler um negócio desse massivo aí, que não dá para você nem ler, isso é para estudar. Mas ali está dizendo que não se tem certeza que o nome era Jesus. E de fato, a dificuldade dos especialistas é com essas duas letras aqui, ó. Seria, como se diz no hebraico, o Yod e o Shin. E essa marca de cruz aqui, seria de fato uma cruz ou uma outra letra? Eles colocaram, depois ele explica no catálogo, eles só deduziram que podia ser o nome